presidente Lula disse que o que acontece na faixa de Gaza não é uma guerra, mas um genocídio. Ele ainda comparou a situação e a gente vai saber que comparação foi essa com a Francine Ferreira, direto de Brasília, editora de O Tempo, lá na capital federal. Oi, Fran, bom dia. Ei, Thalita, bom dia pra você, bom dia, Ibrahim. Bom dia. E um bom dia também para todo mundo que nos acompanha. Pois é, ontem, em declaração à imprensa, antes de voltar para o Brasil, como você bem disse, o presidente Lula comparou, né, o que tem acontecido na faixa de Gaza, mais especificamente em relação às respostas do governo de Israel aos ataques do Hamas, como aí um holocausto, né? E isso, desde então, tem causado diversos desdobramentos, tanto do ponto de vista político, como também do ponto de vista aí, diplomático. Inclusive, o gabinete do ministro de Relações Exteriores de Israel, né, o Israel Katz, acabou de soltar uma nota esclarecendo que, ao chamar o embaixador do Brasil, o embaixador do Brasil de Israel lá, ele já comunicou o seguinte, que em relação às falas do presidente Lula, eles não vão esquecer nem perdoar, que trata-se de um grave ataque antissemita, na avaliação dele, em nome dele e dos cidadãos de Israel, diga ao presidente Lula que ele é persona non grata em Israel até que retire o que disse. Então, essa atualização recente agora, né, aconteceu faz poucos minutos isso, mas a avaliação é de que essas críticas do presidente Lula, elas ainda vão ao governo de Israel, ainda vão gerar um efeito dominó, como eu disse, tanto do ponto de vista político, como também do ponto de vista diplomático. A avaliação interna é de que ele poderia sim ter criticado realmente as ações de Israel em relação a como tem agido desde o dia 7 de outubro, né, quando a Hamas atacou a região, já que até agora são 30 mil mortos, segundo dados da própria OMS, sendo que tem bastante criança, mulheres. Então, em relação a isso, a análise é de que o presidente poderia sim ter criticado, ter questionado, só que ao justamente comparar em relação ao Holocausto, ele aí não estaria mais fazendo um ataque ao governo, mas sim ao ataque à memória aí de 6 milhões de pessoas, né, que morreram durante o Holocausto. Então, essa é uma das avaliações que tem sido feitas em relação à fala do presidente Lula, de que foi desproporcional, equivocada, problemática e também que passou dos limites, né? E aí um ponto que a gente pode acrescentar nisso tudo é a questão da polarização, porque desde quando o presidente disse isso ontem, o que a gente viu foi uma reação também de políticas de direita, que já falaram que vão apresentar um impeachment, né, contra o presidente, aí um pedido no Congresso Nacional. Nas redes sociais também está bastante dividido, os apoiadores mais à esquerda do presidente que apoiam essa fala em relação a outros governos e tudo que tem feito aí desagravos. Principalmente por quê? Porque nenhum líder mundial, nenhum líder árabe ainda tinha feito esse tipo de comparação, porque a avaliação é que isso amplia ainda mais a radicalização e a polarização, porque o presidente passou a ser associado, principalmente por pessoas de direita, como aí ao terrorismo, ao antissemitismo, né? Então, hoje se tem essa avaliação em relação à fala do presidente, porque ele poderia, talvez, ter escolhido situações mais semelhantes, por exemplo, como o genocídio que aconteceu em Ruanda, ou também o genocídio que aconteceu na Bósnia. Então, a avaliação até agora é em relação a isso, de que o presidente errou o tom, errou ao fazer essa comparação, e agora que a gente já viu, né, que a gente trouxe aqui agora, justamente já teve esse desagravo aí do Ministério de Relações Exteriores de Israel pro embaixador do Brasil em Israel, Frederico Maia. E acho que aí, Fran, tá muito evidente que o presidente Lula deu internamente para o seu público opositor uma chave para agregar uma população específica, um grupo específico de pessoas
que tem uma predileção pela defesa de Israel, notadamente o grupo do que a gente chama ali da bancada evangélica, né? A gente viu manifestações, por exemplo, do senador Carlos Viana, que é um desses integrantes de uma das frentes parlamentares que está lá no Senado. A gente viu outros também atuando no Congresso, gente até como Partido Novo dizendo de impeachment, de pedidos a serem abertos, por exemplo. Fato é que ele deu uma abertura de flanco para achar um discurso de unificação da oposição que não parecia tê-lo neste momento em que havia muito embate em torno do que se falava sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ato do dia 25. Aparentemente deu uma ofuscada na história, né? Exatamente, principalmente quando a gente olha aí para a política externa, né? Era o tema, digamos assim, Lula já tem feito os desagravos em relação à ação de Israel desde o início da guerra, né? Já chegou a chamar de terrorismo de Estado, por diversas vezes se falou em genocídio, apresentou uma resolução também na ONU, que depois foi vetada, né, pelos Estados Unidos, também apoiou a África do Sul em uma manifestação à Corte Internacional, né? Só que o Brasil ele saiu totalmente com a fala do presidente daquilo que se pregava até então de mediação, né? E acrescenta-se a isso ainda, Ibrahim, um ponto que é o seguinte: o presidente ele não fez desagravos em relação, por exemplo, à invasão da Rússia na Ucrânia e em relação a outros conflitos também. Então isso coloca ainda mais um ponto a ser analisado de por que essa fala do presidente está sendo vista como realmente desproporcional e equivocada, né? E aí, quando você cita essa questão da oposição, é exatamente isso. E o próprio Netanyahu já tem dito, né, sobre essa questão de perseguição dos cristãos, dos judeus, né, lá em Israel. Então, isso também acrescenta mais uma narrativa, e é a fala que a oposição aqui também tem usado, de que o presidente Lula, ele está perseguindo, né, os judeus. Então, tudo isso acrescenta, porque Lula também fez essa crítica em relação a um estado onde 75% da população é judaica, né? Então, isso também é um ponto a ser considerado. Agora, fato é que a diplomacia brasileira, ela realmente agora, com esse desagravo, com Lula se tornando uma pessoa não grata, né? Realmente agora é hora de recalcular a rota e ver como que vai fazer isso, porque a gente teve aqui o embaixador de Israel no Brasil, o Daniel Zonshine, que ele foi chamado pelo Itamaraty 3 vezes, né, para se explicar em diferentes ocasiões, uma delas, inclusive, por ter ido na Câmara participar de um ato em que o ex-presidente Jair Bolsonaro também estava, mas agora Israel elevou ainda mais o tom. Então, hoje vai ser um dia em que a diplomacia brasileira realmente vai trabalhar aí para tentar apaziguar um pouco as relações. Até então, o presidente Lula não iria fazer nenhum tipo de retratação. Ele que chega em Brasília, né, hoje ainda.